Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos em oração, peçamos ao Divino Espírito Santo que abra nossa inteligência, nosso coração, para que compreendamos essa palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus, que ao longo do percurso que ele, com os discípulos, encaminha da Galileia para Jerusalém, ele vai dirigindo aos discípulos através dos acontecimentos e das oportunidades de ensino. Ele vai dirigindo aos discípulos uma boa formação e preparando os discípulos para o que vai acontecer com ele em Jerusalém: morrer, ressuscitar, voltar para junto do Pai. E a igreja continua aqui sua missão, sua obra, que é anunciar ao mundo a realidade nova que Cristo inaugura por sua morte e sua ressurreição. Nós estamos hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 a 37. Todos nós conhecemos bem esta parábola, embora nem sempre contextualizamos a parábola.
chamada parábola do bom samaritano. E é uma parábola que a gente comumente lê e se coloca diante dela com muita emoção e com muito afeto. E a gente precisa aprender a ler essa parábola com outros aspectos e outras dimensões, como a própria parábola vai ensinar. Para compreender bem a amplidão do sentido do que Jesus ensina. Vamos lá? Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou. Leiam. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Um mestre da lei é um movimento que surgiu desde a destruição do templo, a primeira grande destruição do templo em 587 a.C., pelos babilônios. Quando o templo é destruído, os judeus passam a não ter mais o lugar de culto em Jerusalém por longo tempo. E depois, várias vezes na história, o templo sofre grandes invasões e violências e destruições. Surge um movimento em Israel, desde o século V, VI a.C., um movimento de zelo pela palavra. Já que nós não temos e corremos o risco de não ter o templo como lugar de culto, nós precisamos cuidar da palavra. Este movimento é particularmente importante porque dele vai surgir as escolas rabínicas, as escolas dos escribas, dos meninos que eram instruídos nas letras e aprendiam o aramaico, o hebraico antigo e transcreviam novas cópias dos livros em tabuinhas, em pergaminhos, em cerâmicas, em madeiras e assim por diante. Um mestre da lei. Eles surgem, portanto, com a finalidade de resguardar a existência de muitas cópias do livro da Bíblia, especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia. Mestre da lei com L maiúsculo, quer dizer, da Constituição Federal de Israel, a partir de Davi. O livro que regula a monarquia davídica são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Constituição de Israel. Pronto. O mestre da lei se levanta, quer dizer, estava sentado como um aluno comum. Jesus, o mestre, está ensinando aos seus, e ele se levanta, querendo pôr Jesus em dificuldade. Ele escuta Jesus e percebe que destoa a forma de Jesus interpretar a palavra daquele que ele e a escola dele estava habituado a entender. Ele quer desautorizar Jesus, pôr Jesus em dificuldade, desmoralizá-lo e faz uma pergunta, seguramente uma pergunta a partir do que ele está ouvindo. O que nós vamos ver a partir de agora, não temos claramente qual era o conteúdo do ensino, mas o decorrer da história dá para a gente intuir o que é que Jesus estava ensinando, que embaralhou a cabeça desse mestre da lei, que ele se levanta e, numa rebeldia, quer pôr Jesus em dificuldade e faz a pergunta tão importante: que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Ele sabia a resposta: cumpre a lei. Nós cristãos católicos, diferente de muitas correntes do protestantismo e do mundo evangélico, dizemos o seguinte: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A teologia católica diz: nada, porque ninguém pode fazer nada para receber como direito de herança a vida eterna. A vida eterna é dom de Deus. Ela é uma realidade que ultrapassa a capacidade humana. O que explica a vinda de Jesus a este mundo
sua missão, sua paixão, morte e ressurreição, é exatamente a gravidade do acesso a uma vida em Deus, que a gente chama de vida eterna. Jesus veio e realiza toda essa obra exatamente porque não tem nada que possamos fazer para adquirir como um direito ou como um prêmio, um mérito, a vida eterna. A vida eterna, portanto, a resposta católica hoje é: nada se faz para receber a vida eterna, porque ela é dom. Para alcançá-la, só aquilo que Deus fez por nós é que pode dar-nos a vida eterna. Só aquilo que Jesus realizou em sua missão, sua paixão, morte e ressurreição, que pode garantir-nos de graça, porque nenhum fazer nosso compra ou adquire a vida eterna. É a teologia da graça. Pronto. Jesus, versículo 26. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? A resposta dele é que vai dar para nós a intuição detalhada de qual era o conteúdo que Jesus estava ensinando. Porque a vida toda de Jesus é um ensino que vai exatamente recuperar a unidade perdida. Qual é a unidade perdida? Como é que alguém pode chegar a ter uma comunhão com Deus? A resposta de Jesus, a vida e missão de Jesus e o desfecho da história vai mostrar. A comunhão com Deus não é uma comunhão separada de outras dimensões de comunhão. Para ter comunhão com Deus, é preciso ter comunhão consigo mesmo, você com você. É preciso ter comunhão com o seu próximo. Bento XVI acrescenta um terceiro elemento: é preciso ter comunhão com a criação como dom de Deus, porque a criação é obra de Deus. Isso está na teologia da segunda leitura. Todas as coisas foram feitas por Ele, no céu, na terra, embaixo da terra. Tudo foi criado por meio de Jesus, por meio dele e para ele. Todas as coisas criadas têm em Jesus a sua consistência. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra, no céu, realizando a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, a relação com Deus supõe outras dimensões da relação humana, que é o que vem. A pergunta de Jesus: o que você lê na Bíblia, rapaz? Ele, versículo 27, respondeu: amarás o Senhor teu Deus, igreja, leia, de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Primeira nota é: o mestre da lei cita aleatoriamente várias passagens do Antigo Testamento, particularmente a síntese entre o livro do Deuteronômio, o livro do Levítico e dos Números, que é o código da relação humana. Deuteronômio 4 até o capítulo 11 são longos capítulos sobre a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Lá nos 10 mandamentos, embora os 10 mandamentos falam da relação humana, não matar, não roubar, não cometer adultério, isso é tudo sobre relacionamento humano, não é? Mas o amor ao próximo como a si mesmo está em Levítico 19, 18. Jesus vai dar um ensino e provocar uma elaboração nova, que vai ser aproximar mandamentos que o povo, intérpretes da Sagrada Escritura do tempo dele, tinham como mandamentos muito distantes um do outro.
se exaltava dizendo: o primeiro e maior de todos os mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua força, inteligência, alma, e aí vem os 10 mandamentos. Não está na sequência amar ao próximo como a si mesmo. O mestre da lei responde para Jesus aproximando os 2 mandamentos. Bento XVI, numa nota muito curiosa, diz que muito provavelmente ninguém, no tempo desse mestre da lei e de Jesus, daria a mesma importância ao mesmo tempo a esses 2 mandamentos. Seguramente para eles, esses 2 mandamentos estavam muito distantes. O amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo está bem abaixo. E Jesus vai ensinar para recolocar o quanto esses 2 mandamentos estão próximos. Primeira nota. Agora, a forma com que amamos a Deus precisa ser uma espécie de gabarito e de tabela para todas as formas de amor. Vem comigo. No versículo 27, na resposta do homem está assim: então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Olha as dimensões do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e inteligência. Desculpem pedir a vocês isso. Olhem para cá. Amar com o coração significa amar a Deus com todas as dimensões afetivas, emocionais que você tem, que te habitam. Amar com a alma significa amá-lo com toda a dimensão espiritual, religiosa, mística que você tem. Amar a Deus com toda a força significa amá-lo também com o corpo, também com a sua estrutura física, amar também com a sua musculatura, com as fibras do seu ser corpóreo. E amar a Deus com toda a inteligência significa amá-lo também com a dimensão intelectual e da razão. Quer dizer, amar a Deus de forma inteira. Porque tem muitos de nós que amamos a Deus somente com o coração. Toca certas músicas na igreja, eu entro na igreja, já arrepio e começo a chorar. Então eu amo a Deus. É pobre essa interpretação. Precisa mais do que isso. É preciso amá-lo com essa dimensão emocional, afetiva, mas é preciso amá-lo também com a inteligência. Tem gente que ama a Deus com emoção, mas se você fizer qualquer pergunta sobre as coisas de Deus, ela não sabe responder nada. Ela diz assim: eu não tenho muita sabedoria, muita inteligência para isso. É preciso ter, e é preciso cultivar com a inteligência o amor a Deus. É preciso ler a palavra de Deus e usar a inteligência para compreender. Não é só arrepio e emoção que é amor, não. É preciso amá-lo também com toda a alma. Tem gente que ama a Deus com toda a alma, somente a dimensão espiritual. Reza, 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 reza. Tem imagem de santos e devoções para tudo quanto é lado, mas não tem nem afeto, e não tem nem inteligência, e não tem nenhuma forma de amor com toda força. A forma dela amar Deus com toda força é completamente ausente. E como é que você sabe que é ausente? Pela forma com que a pessoa trata o corpo dela. Pelo modo com que eu trato o meu corpo e você trata o seu corpo, a gente sabe que não há amor com toda força. Isso passa pela forma de alimentar, pela forma de cultivar bons hábitos saudáveis, de cuidar da saúde, mas passa também por ser uma pessoa agressiva, destemperada, desmanzelada na forma de cuidar da saúde física. Então, é preciso aprender a amar a Deus de forma inteira. Juntar essas 4 dimensões, afeto, espírito, físico e razão, num único amor inteiro.
A gente chama isso de inteireza do ser. E este modo de amar a Deus de forma inteira vai necessariamente fazer você exercitar um amor para com você mesma, para com você mesmo. Porque amando a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda força e inteligência, vai te fazer cuidar de você. E aí, e só aí, você pode, cuidando bem de você, você pode amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, inclusive, na Quinta-feira Santa, vai corrigir esse mandamento. A partir da Quinta-feira Santa, da instituição da Eucaristia, do lava-pés e do mandamento novo, ele vai dizer: olha, a partir de agora, vocês não mais vão amar uns aos outros como a si mesmos. A partir de agora eu dou para vocês uma nova legislação. Você, para amar o próximo, você não vai olhar para você e o modo como você se ama, mas amai-vos uns aos outros como eu vos. A partir de agora, você amar o próximo vai ser a partir do modo com que eu te amo, é que você vai amar o próximo. Então, tire o olho no umbigo. Porque tem gente que se ama mal. E se ela for amar ao próximo do jeito que ela se ama, ela vai estragar a vida dos outros do jeito que ela estraga a própria vida dela. Isso existe? Existe? Em todas as dimensões. Então, a conversão do amor e a mudança de foco, não mais o meu ser como referência, mas a partir daqui é o ser de Deus. O modo com que Deus se inclina para mim é que me move a inclinar-me para o próximo. Mudou tudo. E só a partir disso é que a gente entende a polêmica que vem. Vamos lá? Versículo 28. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: vai à igreja. E quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? É uma boa pergunta. Tem muitos de nós que não sabem até hoje quem é o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Jesus vai responder contando uma parábola. E para você entender a parábola, você precisa ser um personagem da parábola. Parábola é um método de ensino que vem da herança grega da paideia e que passa pelas sofisticadas escolas do discipulado de Jesus e que vai inaugurar uma pedagogia nova e uma linguagem nova, um modo de ensinar, construindo histórias em que o ouvinte, ao ouvir a história, ele precisa se identificar com os personagens e o ouvinte precisa entrar na história. Senão, a moral da história nunca vai te servir, nunca vai te tocar, nunca vai te transformar. E você precisa passar, nós precisamos passar por esse esforço agora. Vamos lá? Olhemos os personagens. Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Vamos lá? O homem que descia de Jerusalém para Jericó. A parábola caiu nas mãos de assaltantes que espancaram-no, arrancaram tudo e deixaram quase morto. O mestre da lei que escuta Jesus contar essa história
ele já vai se contorcendo inteiro escutando essa história. Ele tinha um modo de interpretar a religião e a fé. Ele escuta essa história e diz: se ele está descendo de Jerusalém para Jericó, é um judeu piedoso que peregrinou a Jerusalém, ou a Trindade, no Pai Eterno, e voltando caiu nas mãos de assaltantes que deixaram quase morto. O mestre da lei concluiria dizendo assim: boa coisa ele não fez lá em Jerusalém. Não rezou direito, não deu o dízimo direito, não deu a oferta direito, não cumpriu os preceitos conforme a lei que eu ensino, não cumpriu os preceitos e por isso Deus o castigou e o puniu. Essa era a leitura comum que se fazia. O mestre da lei tinha esse tipo de compreensão das coisas. Depois, então, o homem que caiu nas mãos dos assaltantes é um judeu piedoso que foi a Jerusalém e desce para Jericó. Os assaltantes representam todas as forças do mal no mundo, que atuam para além de todo o bem que qualquer um de nós possa fazer, mas as forças do mal que atuam. Um sacerdote também descendo por aquele caminho, e um levita. O sacerdote é o que cuida do templo de Jerusalém e do altar. O levita é o que cuida da música do templo de Jerusalém, o ministério de música, dos cantores, dos salmistas, de toda a equipe da liturgia, do canto da liturgia que cuidava da cerimônia ritual que o sacerdote dirigia. Ele vai vê o homem caído pelo caminho e atravessa pelo outro lado. O mestre da lei que escutava isso diria também: normal. Ensina a lei que se você estivesse indo para Jerusalém ou voltando da sua prática de culto em Jerusalém e encontrasse uma pessoa quebrada, machucada no caminho e que dela derramou qualquer líquido, saliva, lágrima ou sangue, você não podia encostar, porque senão você ficava contaminado com o castigo que Deus impôs sobre ela. Era a interpretação que se fazia. Então, pular para o outro lado, o mestre da lei ensinava isso, que tinha que pular pelo outro lado mesmo, normal. Não se podia fazer outra coisa. Não se podia ter contato com o sumo que extraiu dele, a pancada, a paulada, nem com o corpo e com as feridas dele. Aqui você já vai imaginando essa cena da cruz. Jesus é o que também está subindo para Jerusalém, e que em Jerusalém vai ser tomado pelos assaltantes, os ladrões, que roubaram Deus, roubaram a religião, roubaram a fé, roubaram os mandamentos, roubaram a interpretação verdadeira da palavra, e que vão espancar Jesus, vão deixá-lo no extremo da morte na cruz. A partir de agora, vai surgir um problema, porque Jesus está contando a parábola para um mestre da lei, e Jesus vai dizer que o sacerdote pulou para o outro lado do caminho, o levita pulou para o outro lado do caminho, versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto, viu e sentiu compaixão. Espere lá, um samaritano. Quando Jesus cita esse samaritano, ele já está caçando confusão extrema com o mestre da lei. Que os samaritanos são uma comunidade, uma tribo dentro de Israel, na parte norte, nas montanhas da Samaria. Aos pés das montanhas da Samaria está todo o Vale do Jordão, o Mar da Galileia, o pedaço de terra mais fértil do mundo, que antes de Davi ser rei, tinha lá, como em Betel, um templo que as tribos prestavam culto. Quando em 721, a Assíria invade a parte norte de Israel e se apropria
e toma a parte norte de Israel e anexa como território da Síria, os judeus que viviam naquela parte norte reconstroem as ruínas antigas de um templo, pegam uma cópia dos 5 primeiros livros da Bíblia e passam a praticar no monte de Siquém, da Samaria, tudo aquilo que a lei mandava praticar, agora não mais indo para Jerusalém, mas lá. Por várias vezes, a teologia da unidade da monarquia davídica, a teologia de um Estado único, a teologia de uma só terra, um só trono, um só templo, vai fazer uma campanha danada para tirar aquela campanha de um santuário funcionando no norte. Por quê? Porque no norte está a parte rica da produção de tudo que Israel tem como garantia de subsistência. É lógico que os trabalhadores das lavouras, os plantadores, os criadores de animais, eram tentados, ao invés de viajar 150 quilômetros para Jerusalém para ir para o templo, não, vamos aqui mesmo no Monte Garizim, a 60 quilômetros, 40 quilômetros, 20 quilômetros, no máximo 80, a gente faz nossas rezas e voltamos para nossa casa. Então vai haver uma mudança grande. A moral da história é que, no Antigo Testamento, particularmente liderado por estes movimentos puritanos e rigorosos do cumprimento da lei, vão empreender uma campanha de desmoralização dessa tribo dos samaritanos. Não tem nenhuma passagem na Bíblia contra os povos mais bárbaros, os povos mais violentos, inclusive, que usaram de mas grandes opressões contra Israel, e mesmo os babilônios e os gregos que profanaram o templo de Jerusalém. Nenhum povo dos mais bárbaros vai ser tratado com tanto desprezo e com tanta violência como aquela comunidade dos samaritanos, que eram de origem genuinamente judaica. Você pode, desculpe eu provocar isso, você pode imaginar o Brasil, nossa unidade, nossa federação, com o povo que você mais tem dificuldade de relacionar aqui, do sul, do sudeste, do nordeste. Contra qual povo ou qual comunidade você tem seus preconceitos? É mais ou menos isso. Levado ao extremo. Porque existem sentenças no Antigo Testamento que a gente nem lê na Bíblia, na missa. Por exemplo, o Salmo 137 diz assim: feliz de quem agarrar os nenéns, os bebês de colo dos samaritanos e arremessá-los e espatifá-los contra o rochedo. De tanto ódio que se instiga, está na Bíblia, essa incutição de rejeição aos samaritanos. Então, o mestre da lei, quando escuta Jesus contar uma parábola em que o modelo de virtude, de perfeição na caridade e na religião é um herege amaldiçoado pela religião oficial, você pode imaginar o que vem pela frente. Está claro? Vamos avançar agora? Então vamos. Mas preciso agora que você entre na história. Para você entender a história, você precisa fazer um exercício agora. Você precisa se recordar de todas as pancadas que você já levou na vida. Todas as vezes que você se sentiu maltratado, assaltado, espancado, deixado ferido, magoado, ressentido, tendo ou não razão, mas tudo aquilo que já te deixou moído na paulada em sua vida, para você entender a moral da história, você precisa deitar na vala daquele homem que foi assaltado
espancado e deixado quase morto. Porque é sobre o movimento do samaritano amaldiçoado e herege que vai cuidar de você, é que o texto vai falar. Vamos lá? Versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, leiam. Viu e sentiu compaixão. Mais firmeza, igreja. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois Colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. vai. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Brada. toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E quem é o meu próximo? Perguntou o mestre da lei para Jesus. Olha, não foi um sacerdote, não foi um levita, foi um samaritano. Jesus vai ser acusado de ser herege, blasfemo e amaldiçoado por ensinar coisas erradas da Escritura, como eles acusavam os samaritanos. O movimento do samaritano. Agora surge a novidade. O mestre da lei, que ensina o rigor dos 10 mandamentos e do cumprimento da lei, escuta Jesus contar uma parábola em que Jesus apresenta um amaldiçoado e herege como modelo perfeito de virtude na prática da caridade. E apresenta os 10 mandamentos da caridade. Primeiro mandamento, chegou perto. Segundo mandamento, viu. Terceiro mandamento da caridade, sentiu compaixão. Quarto mandamento, aproximou-se. Quinto, fez curativos. Sexto, derramou óleo e vinho na ferida. Sétimo, colocou no próprio animal. Oitavo, levou-o à pensão. Nono, cuidou dele. Décimo, pagou e recomendou. O que isso quer dizer? Que a religião do mestre da lei, do sacerdote do templo e da turma do canto da liturgia no templo, a religião que não é capaz de dar resposta e presença para quem sofre neste mundo, esta religião está cancelada. Ela venceu o tempo dela. Essa é a moral da história. A religião do altar, o sacerdote, do templo, o sacerdote e o levita. A religião do rigor do ensinamento das normas religiosas, o mestre da lei. Quando essa religião perde a capacidade de descer ao encontro dos caídos e feridos deste mundo, esta religião não diz mais sobre Deus, mas diz sobre si mesma, sobre homens, sobre ideologias, sobre pensamentos e práticas humanas, mas não fala mais sobre Deus. Está claro? Está claro? Não saia da igreja pensando em virar um bom samaritano, uma boa samaritana imediatamente. Antes de querer ser um bom samaritano, olhe para a cruz. É Jesus o bom samaritano do Pai. Ele é ao mesmo tempo o homem caído, machucado, espancado, deixado morto na cruz, porque ele mesmo se fez próximo, chegou perto, viu, sentiu compaixão, aproximou-se, fez curativo, derramou óleo e vinho, colocou nos seus próprios ombros, levou a uma pensão, cuidou e pagou com seu sangue. Ele mesmo é o bom samaritano do Pai que desceu
na vala da humanidade caída e machucada, todos nós, caídos e machucados em nossas feridas, Ele mesmo se fez um bom samaritano para aproximar-se de nós e derramar sobre nós o óleo e o vinho da unção que o Pai lhe recomendou para nos erguer como filhas e filhos, curadas e curados no poder da sua presença, que nos ama com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência, e Ele mesmo é o samaritano que se fez próximo de cada homem e mulher para salvar-nos. Amém? Vai! Agora, queria te propor esse exercício. Você, em suas dores e feridas, você experimenta Jesus chegar perto de você? Jesus vendo você? Você sente a compaixão de Jesus perto de você? Escuta o barulho de Jesus se aproximando de você, fazendo curativos e tocando suas feridas, sem medo de ser considerado impuro ou contaminado com o castigo, com o pecado ou com a sujeira e imundície sua? Você experimenta Jesus derramando óleo e vinho na sua ferida? O óleo alivia a dor. O vinho tem uma função de desinfetar e de anestesiar o álcool do vinho. Você experimenta o alívio de suas feridas e dores com Jesus derramando em você óleo e vinho? Jesus, que não colocou você num animal, mas Ele, o bom pastor, pôs você e põe você, a ovelha que Ele ama, no seu próprio ombro e leva para a pensão. A pensão é a igreja, que Ele cuida. Não é a igreja que cuida, mas Ele mesmo cuidou. Ele mesmo é que pagou e recomendou. Toma conta dele, e quando eu voltar eu vou pagar tudo. Ele promete que quando Ele vier na sua segunda vinda, Ele pagará o resto. Não é a igreja que faz, não é o meu dízimo e a minha oferta que garante a minha cura. É Ele que paga, é Ele que oferece Ele mesmo suas feridas, sua morte, seu sofrimento, como penhor para pagar pela nossa cura, e faz da igreja uma pensão que Ele confia e recomenda todas as pessoas para serem cuidadas e zeladas, mas Ele é que paga e não a igreja que paga. Amém? Vai! É Ele. É muito mais do que dízimo e oferta, e bondade de padre, e generosidade de padre dando cesta básica. É Ele. É Ele. Para você sair daqui hoje experimentando isso, olha o movimento que vem. Vamos lá? Versículo 35. Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? 37. Ele respondeu: vai. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Pronto. Só pela misericórdia você se faz próximo. Miséria e córdia é unir o coração, as fibras do seu coração com a miséria do outro. Olhe para a cruz. Para Jesus, diferente do que o mestre da lei pensava. Para Jesus, próximo
é todo aquele que se aproxima com disposição de cuidar de quem está machucado, quebrado e caído, mesmo que seja um estrangeiro, um herege, um amaldiçoado. Olhe para a cruz. Em Jesus a gente não pergunta mais, quem é o meu próximo? Mas em Jesus a pergunta que nós fazemos é, Senhor, como faço para também eu dar conta de ser próximo de quem precisa de mim? A pergunta é completamente outra. Irmã, irmão, talvez você pense imediatamente em sair daqui, passar na farmácia, no supermercado e comprar um monte de coisas e sair dando para quem está nas ruas de Goiânia, vivendo toda a má sorte do abandono, como tem crescido essa população na rua. Mas eu queria te apresentar um esforço ainda maior. Quem são as pessoas machucadas e feridas lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mais próximas de você? Que você já tem o diagnóstico, você já fez a sua lista dizendo por que ela está do jeito que ela está e que não adianta fazer mais nada. E que Jesus diz a você, olha, vou te propor um outro caminho. Chegue perto dela, veja ela, sinta compaixão para com ela. Não deixe ela sentir que você tem gastura dela, não. Aproxime-se. Toque a ferida dela, faça curativos. Derrame o seu óleo e o seu vinho. Significa, derrame a sua autoridade e a sua alegria, seu gosto de viver sobre ela, sobre as feridas dela. Coloque essa pessoa no seu carro e leve ela para o hospital, para a pensão, para o psiquiatra, para o psicólogo ou para a igreja. Cuide dela. Pague e recomende que você quer e não vai sossegar enquanto não vê-la curada. Você topa esse movimento ou você vai ficar apenas rotulando essas pessoas? Não, se estão quebradas é porque, e você vai ficar sempre dizendo isso. Se você não escutar o barulho de Jesus, chegando perto de você e tocando suas feridas, e derramando óleo e vinho sobre suas feridas, e principalmente as feridas do pecado, e curando você, você nunca vai ter a graça de experimentar a liberdade de chegar perto dos feridos e quebrados e machucados que estão perto de você, e que você só rotula, mas nunca dá conta de alcançar-lhes a cura. Nós estamos falando de cura e não de dependência sua. Veja que o homem quebrado, ele não fica dependente do bom samaritano. Ele viaja, ele toca a vida dele. Ele não parou a vida dele, não. Você não vai parar a sua vida para cuidar de ninguém assim, não. Você vai fazer a sua parte, mas você vai tocar a sua vida. Ele vai colocar depois você pode levar esse folheto para casa e perguntar quais são as dimensões da entrega do bom samaritano. Olha o movimento, chegar perto, ver a dimensão dos sentidos, sentir compaixão, aproximar, fazer curativo, derramar óleo e vinho, tudo coisa cara. Colocar sobre o animal ou sobre o carro, levar a pensão, pagar, cuidar, supõe o tempo, supõe todas as dimensões que a gente pode voltar ao primeiro mandamento. É amar o próximo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência e até com todos os bens. E não sossegar enquanto tiver um caído, porque eu só presto culto a Deus
enquanto eu cuido dos caídos deste mundo e trabalho para que todos sejam erguidos e levantados na dignidade de filha e filho de Deus. Vai! E aí, vai corrigir e curar em você uma pretensão, uma presunção, que você vai chegar perto de quem está machucado e caído, agora com uma nova lei. Não porque você é boazinha, bonzinho, generoso, heróico, mas você vai fazer a pessoa compreender o seguinte: eu só estou fazendo isso com você e por você, porque Ele faz isso por mim todo dia. Eu estou fazendo isso por você não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom para comigo, e o que eu recebo dEle eu não tenho direito de existir fazendo outra coisa senão dando a você o que dele eu recebo, porque Ele nunca me dá só o que eu preciso para mim. Tudo que Ele dá para mim transborda e tem condições de me fazer ser bom samaritano para quem precisa de mim também. Amém? Amém. Vai, reage. Assim, cuidar de quem sofre não vai ser um peso para você, senão vai ser um transbordar a graça do que você já recebe sempre. É derramar o azeite e o vinho que Ele derramou sobre mim, respingando em você a graça que Ele derrama em mim. Se você, repito pela 1ª vez, se você na experiência de oração não experimenta você mesmo sendo tratado por Ele, o bom samaritano, e cuidando de você, você nunca vai dar conta de ir ajudar alguém sem fazer cobrança, sem reivindicar reconhecimento, voto, aplauso, like, elogio. Tá claro? Então incline a sua cabeça e escute o barulho de Jesus, o bom samaritano do Pai, chegar perto de você também. Escute o movimento de Jesus aproximando-se de você e tocando suas feridas emocionais, espirituais, suas feridas físicas, suas feridas intelectuais, suas feridas morais, éticas. Deixe Jesus tocar e curar você e fazer de você uma criatura nova, que Ele paga com seu próprio sangue e com as feridas no seu próprio corpo. Ele paga o preço da sua cura, da sua restauração, da sua libertação e salvação. Acolha esta obra de Jesus. Fale com Ele. No meio do sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais
Vamos cantar, amar. Pensar, viver, sentir, sorrir, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormirei muito mais feliz, de pé sentia sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais. Estenda sua mão aqui para a cruz. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor já fez tudo para garantir para mim, para todos nós, a herança da vida eterna. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou com o seu sofrimento, com sua dor, com sua paixão e morte, o preço da nossa salvação. Obrigado, Jesus. Eu acolho esta obra, eu acolho esta oferta de graça que o Senhor me oferece, a salvação, a vida eterna. Obrigado, Senhor. Eu serei instrumento deste amor, como o Senhor cuida de mim. Eu serei instrumento para cuidar dos outros que precisam de mim. Obrigado, Jesus, porque vai transbordar em mim esta graça que do Senhor eu recebo e vou levar ao mundo de graça. Obrigado, Jesus.